Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eli Salles, esse é o canal da Bíblia, canal de Espiritualidade Bíblica. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, deixe o seu like, faça a inscrição e ative o sininho para receber notificações. Vamos fazer a nossa reflexão da semana? Antes de mais nada, eu quero avisar vocês, né? Por causa dessas festas de final de ano e tudo tal, esse é um período que eu costumo fazer tipo um retiro, tá? Então eu só vou fazer vídeo na reflexão da próxima semana, tá? Essa semana a gente vai ficar sem as atividades aqui do canal, tá bom? Gente, hoje, assim, eu fiz a reflexão, minha reflexão da semana, tudo, e eu senti, assim, de falar sobre um assunto, né? Um assunto que tem sido muito estudado, né? Acho que desde 2015 fala-se muito sobre isso, e ela tem alguns fatos assim dentro da porção da semana que fala sobre isso, que seria a memória ancestral, né? Jung falou sobre isso, né? Sobre o inconsciente coletivo, né? Durante muito tempo achou-se, né, que o ser humano vinha para esse mundo como uma folha em branco, aquele que não tinha nada, né? Então, assim, vamos começar uma história agora, beleza. Né? Mas os estudos foram se avançando, né? A respeito de padrões genéticos, psicológicos, neurológicos e afim, né? Então, o inconsciente coletivo é uma coisa que é muito certeira, né? A gente traz... a gente já falou sobre o vídeo, você pode assistir, sobre se a soberania de Deus é um capricho, né? Ali a gente falou um pouco a respeito disso, de uma outra forma, né, que a gente deveria buscar, dentro do nosso contexto de hoje, fazer transformações, independente do que foi, né, porque a palavra diz que Deus conhece a gente antes da gente vir para o mundo. Se Deus conhece a gente antes de vir para o mundo, né, que a gente muitas vezes não sabe, não tem a memória totalmente ativa daquilo que se passa antes da gente vir ao mundo, geneticamente, né, no DNA, nessas questões de inconsciente coletivo, e que as coisas se davam nessa vida como elas haviam de ser, né, que a gente não deveria, tem o nosso próprio pensamento acerca de justiça sobre muitas coisas, né, a gente só pode se orientar na palavra, né, a gente só se orienta na palavra, naquilo que Deus deixou. Por isso que a gente fala, eu não julgo, ninguém julga. Quem julga é a palavra, foi ele que deu, não foi eu, né? Então, a gente fala em cima dela. E é interessante que essa questão do inconsciente coletivo, foi feita uma pesquisa que pelo menos durante uns 100 anos, um registro é muito forte daquilo que se passa em ancestralidade, né? Pelo menos. Né? Mas a Bíblia já fala ali, dentro dos 10 mandamentos, a respeito... da visita de maldições até a terceira e quarta geração. Então você já vê que a Bíblia é muito clara a respeito dessas questões de ancestralidade, né, do que se passa em ancestralidade. E a gente sabe que uma ancestralidade até a terceira e quarta geração passa muito mais de 100 anos, né? Uma pessoa pode viver 100 anos, então como que vai passar? Então a gente, pela Bíblia, a gente consegue ver que isso aí vai muito mais para trás, né? Muito mais para trás. E na porção da semana eu quero ler, porque a gente começa agora a entrar no livro de Êxodo, né? E ali fala do nascimento de Moisés, que Moisés nasceu num contexto do Egito, né? Foi criado ali numa adoção, porque quando mudou o governo do faraó, né, já não conheciam José, que a gente falou na outra porção, tudo, e começaram a oprimir o povo hebreu lá, forçar com trabalho, começaram a castigar mesmo, né? E ali eles começaram a querer matar os meninos, tudo, né? E deixar só as mulheres, e para livrar a vida de Moisés, fizeram uma adoção por egípcios para ele, né? Só que aconteceu um fato ali que fala muito sobre isso, né? Daquilo que vem de dentro, sem muitas vezes a gente ter uma consciência acerca das coisas, mas que se manifesta, né? Pode se manifestar de uma forma positiva e de uma forma negativa. E a gente pode ver que muitas vezes a gente falou da passagem de legado,
né? Então, por mais que alguma geração se corrompa, né, através da ancestralidade, sempre vem um remanescente para dar continuidade ao legado, né? Então, a gente pode ver que durante um tempo na história, né, o povo judeu quase foi exterminado por completo, e aí surgiram os remanescentes, né, porque é passado geneticamente legados, né? Então eu quero ler aqui, só para a gente ter essa noção, que fala aqui, ó. Um dia, tá aqui no capítulo 1, no versículo 11. Um dia, quando Moisés, aqui tá no Moshe, eu tô lendo na Bíblia do David Stem, já havia se tornado homem, saiu para visitar seus parentes e os observou realizando trabalhos forçados. Viu um egípcio bater em um hebreu, um de seus parentes. Ele olhou para um lado e para o outro e, ao perceber que não havia ninguém por perto, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ele saiu e viu 2 homens hebreus brigando. E ele disse ao que estava errado: "Por que está batendo em seu companheiro?" Ele retrucou: "Quem o designou o nosso dirigente e juiz? Você quer matar-me da forma que matou o egípcio?" Moshe ficou com medo. Claro, ele pensou, o assunto é de conhecimento geral. Quando o faraó ouviu isso, tentou mandar executar Moshe, né, Moisés. Contudo, Moisés fugiu do faraó para viver na terra de Midian. Um dia, enquanto ele estava sentado junto a um poço, as 7 filhas sacerdotes de Midian chegaram para tirar água. Elas encheram as gamelas para dar água às ovelhas de seu pai, quando uns pastores chegaram e tentaram mandá-las embora. Enquanto Moshe levantou-se e defendeu-as, então elas deram água às suas ovelhas. Quando chegaram a Reuel, seu pai, a propriedade dele, ele disse: "Como vocês voltaram tão cedo hoje?" Elas responderam: "Um egípcio livrou-nos dos pastores e fez mais que isso, tirou água do poço e deu às ovelhas." Ele perguntou às filhas: "Onde ele está? Por que vocês deixaram o homem lá? Convide para vir comer alguma coisa." Moshe alegrou-se com a permanência com o homem e ele deu a Moshe sua filha Zípora em casamento. Ela deu à luz a um filho e pôs o nome de Gerson, estrangeiro ali, pois ele disse: "O estrangeiro é uma terra estranha." Depois de muitos anos, o rei do Egito morreu. Entretanto, o povo de Israel ainda gemia sob o jugo da escravidão, e eles clamaram, e seu clamor por salvação da escravidão chegou a Deus. Deus ouviu os lamentos, lembrando da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus ouviu o povo de Israel e os reconheceu. Gente, depois você continua indo ali na história. Por que Moisés teve essa reação de defender os hebreus? Né? Porque ele era um. Né? Ele era um. Estava dentro dele proteger o clã. Né? É o senso de pertencimento. A memória ancestral, ela traz um senso de pertencimento. Né? E isso vai muito além do contexto social. É por isso que a gente vê, muitas vezes a gente não tem nada a ver com a nossa família no momento, na nossa família no dia de hoje, algumas coisas que pra gente importa. A gente desenvolve uns amores, umas defesas, a gente desenvolve algumas coisas ali que a gente não sabe nem de onde vem. Olha que ponto que ele chegou, né? Vamos falar assim, deve ter sido horrível para ele agir por esse impulso, sabe? Que foi mais forte do que ele. É o senso de pertencimento, é o senso de defesa, né? Senso de defesa de clã. Né? E isso acontece, né? As pessoas são originárias de muitas coisas aí e elas vêm com isso dentro de si, né? Muitas vezes é por isso que a gente percebe que... Como que eu vou falar isso, gente? Para Moisés, quando ele se identificou mesmo com essa identidade dele, as coisas mudaram para ele. Você vê que toda a estrutura de Moisés, como liderança, como tudo, olha como foi o processo dele, né, de reconhecimento de ancestralidade. Eu não tô afim de falar muito hoje, eu não sei porquê, eu acho que isso aqui é o suficiente, sabe? Como a gente se percebe, né? Se a gente perceber de onde veio nossas origens primordiais, que veio do Criador, a gente pode puxar uma memória genética muito, muito distante, né? Para que a gente saiba do nosso pertencimento como humanidade. Se a gente faz tudo parte de uma mesma
que a gente faz parte tudo de uma mesma família, né? O negócio nosso é contexto social, né? Os diversos contextos sociais, mas é a base da nossa essência, de onde veio, né? A gente já falou que está escrito no Novo Testamento que todo mundo veio de um homem só, todo mundo veio de Jesus, né? Adam Kadmon. Todo mundo veio dele, então a nossa origem ancestral, quanto mais a gente puxar, a gente vai, todo mundo se reconhecer dentro de um contexto, né? Mas enquanto a gente está aí vivendo nossas buscas de inconsciência, né? A gente vive muito no estado de consciência, de memória ancestral, a gente pode ir só até um pedaço e começar a viver por elas ou não, ou a gente puxar lá da força espiritual de antes da fundação do mundo. O Novo Testamento fala muito sobre puxar essa memória ancestral de lá, né? Mais do que nossos contextos universais, diversos, mundiais. É interessante isso, né? Porque depois você vai ver Jesus falando realmente da igreja, né? Da egrégora que é formada, né? A gente estava falando isso sobre fidelidade. É a egrégora que é formada, né? Porque hoje o maior conceito que se fala é a transformação da dualidade. A dualidade são parcialidades, né, onde a gente tem uma parte de verdade, uma parte de ainda não uma visão clara acerca das coisas, mas que à medida que a gente prosseguisse nos planos de Deus, no nosso desenvolvimento como seres humanos, que a gente acabaria entrando no nível de unidade, né? A gente tem que respeitar esse nível de consciência de cada um dos seres, né? E, ao mesmo tempo, a gente faz a nossa busca, né? Para a gente chegar aonde a gente tem que chegar, né? Na unidade, né? E a unidade é muito maior do que nossas parcialidades duais, né? Então, isso tem acontecido, sabe, gente? Isso tem acontecido, né? A busca está sendo muito grande, né? Por essas coisas. Então a gente tem que ter esperança, porque os propósitos de Deus não são frustrados. Ele prometeu, ele vai fazer, né? No tempo tem que fazer. Quando fala aqueles que pertencem a Deus ali, né? A plenitude dos tempos vai ser esse fechamento de unidade, né? Onde as coisas que são parciais estarão claras. O apóstolo Paulo fala, né? Conhecemos em parte, mas um dia conheceremos face a face. E o dia que conhecermos face a face, tudo que é parcial vai embora. Né? A gente só vai ver luz, não vai ter sombra, né? Não vai ter sombra. E sombra é aquilo que a gente ainda não consegue ter uma percepção, né? Uns têm antes, outros têm depois. Isso vai de cada um, né? Por isso que a gente fala, a gente respeita, mas a gente segue pelo nosso conhecimento, nosso entendimento é transformado. E muitas vezes essas coisas são mais fortes do que nós, né? A gente acaba trazendo experiências para a nossa vida presente de coisas que já estavam no nosso destino, né? Nosso destino. Talvez eu faça um vídeo de contando coisas, falando a respeito disso, contando uma experiência, né? Uma experiência que eu tive acerca disso e desse reconhecimento de ancestralidade e das transformações que eu fiz, né? Porque eu falei no vídeo sobre fidelidade que a gente tem coisas de dentro para fora e de fora para dentro, as transformações, né? E são elas que vão dando estrutura para nós, para que a gente dê continuidade, né? Eu sinto muita força da minha egrégora, né? Eu sinto muita força da minha egrégora. Quando eu falo da minha egrégora, eu não falo da construção social de grupos denominacionais, eu falo daqui, ó, da Bíblia, né? Eu tenho muito isso forte dentro de mim, é uma coisa incrível isso, né? E que foi aberta a minha visão. Então eu quero falar pra vocês, vou fazer um contando coisas, tá bom?